Bom, deixa eu ver, dar uma olhada aqui, melhorar. A iluminação não está muito legal, pessoal. Vou pedir perdão para você, um conteúdo aqui bem de improviso. Santos, infelizmente, empatou, jogando dentro dos seus domínios. 1-1, empate com gosto de derrota, né, pessoal? Não dá para falar outra coisa. Essa foi a impressão, depois contextualizada pelo Pituca ali na entrevista concedida ao Sport TV. Cara, o que nós podemos falar a respeito dessa partida? Que o Santos jogou de uma forma que normalmente o torcedor santista não gosta, jogando por uma bola. Ah, Vargas, mas e se o Santos conseguisse manter esse gol e feito a vitória? Pessoal, é assim, são os riscos que o Santos tem que correr, né? A gente percebeu que mesmo o Santos ganhando de 1-0, quando foi para o segundo tempo, o Santos ainda jogou com a mesma postura. Fez até uma alteração colocando um volante no lugar de um meia, no caso o Serginho, no caso ele colocou lá o Rincon, que eu acho que ele entrou até bem, né? E no momento em que o Santos estava melhor, a exemplo do que aconteceu no primeiro tempo, em que o Sport estava melhor que o time do Santos, quando o Santos fez o primeiro gol, no segundo tempo aconteceu a mesma coisa e o Santos acabou tomando o gol de empate através de um pênalti lá ocasionado, batendo, na verdade, a bola bem no braço do Jair, que não teve culpa nada, né, pessoal? Só achei que ele deu... não podemos culpar o garoto, mas ele abriu, fechou o braço, na hora que o cara foi chutar, ele deu aquela abertura para fazer aquele compasso, não deu tempo de tirar e acabou batendo na mão. E o árbitro da partida, confuso pra caramba, deu pênalti e o Santos acabou tomando o gol de empate através de Gustavo Coutinho, centroavantão que estava ali para fazer isso. E fez, realmente deu alegria para o torcedor do Sport e acabou empatando. Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Então, pessoal, o Santos, infelizmente, empatou dentro dos seus domínios. A torcida estava lá apoiando, como sempre, não olhou para o adversário, porque esse é o papel do torcedor, realmente empurrar, incentivar, né, os jogadores a fazer isso, mas parece que os jogadores realmente não estavam naquela situação. Pessoal, assim, ó, eu já vi o Santos jogar de uma forma pior do que jogou hoje, mas jogar de uma forma, de uma certa forma acovardada, eu acho que isso não é papel de um Santos jogar dessa forma dentro dos seus domínios. Por quê? Porque, Vargas, pelo amor de Deus, do que você está falando? Olha, o Santos jogou no contra-ataque. Todo mundo sabe como é o estilo do Fábio Carille de ser, né? Joga por uma bola, fez o gol. Eu achei que no segundo tempo dava para realmente colocar um jogador melhor, mas cadê esse jogador? Na relação, nos relacionados para a partida, só tinha um meia que foi o Serginho, cansou, saiu, e aí? Colocou mais um volante, jogou o Pituca lá para frente como centroavante, acaba com o futebol dele, e o Santos não sai do lugar. Vargas, mas e se o Santos tivesse ganhado? O Santos tomou gol quando estava jogando melhor. São coisas do futebol, pessoal. Mas o Santos não pode ter essa postura dentro de casa. Não pode recuar, acreditando sempre num contra-ataque, se não acontecer. Veja o que aconteceu, o gol do Santos aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo. Até ali, o time do Sport estava melhor que o time do Santos, cara. Estava melhor. A gente não tem nem o que falar a respeito disso, né? A jogada do Barleta, aquelas duas defesas espetaculares do Brazão, que depois fez uma mais difícil ainda no segundo tempo, aquela que a bola quicou, subiu, ele foi no chão e conseguiu tirar a bola para escanteio. Mas isso não é o suficiente, o Santos fica dependendo de uma coisa que tem a possibilidade, muitas vezes, na grande maioria das vezes não, que nem foi o caso de hoje, de depender de um contra-ataque. Se o time que veio jogar com 3 zagueiros desde o princípio, né, não tem jogado dessa forma nas últimas partidas, é bem verdade que venceu, se não me salvo engano, acho que foi a Ponte Preta. Pô, desculpa, pessoal, mas a cabeça não está muito legal. E aí jogou com 3 volantes, né? Jogou com 3 volantes o time adversário. Fez um esquema tático que realmente, quando o Fábio Carille precisa ter um pouco mais de sapiência, é nesses momentos que o torcedor santista reclama, porque ele não tem repertório.
Então o Santos fez o gol no momento que o Sport estava melhor. Aquela jogada de toque e mivor do Serginho e do próprio Guilherme, que deixou ele na cara do gol, chutou com o pé invertido no canto do goleiro e acabou fazendo o gol, né? Mas assim, se não fosse esse gol, pessoal, a gente viu que foi a realidade. Mas se assim não fosse, o Santos não conseguiria dominar o time do Sport no resto do primeiro tempo. Nós achávamos que com o que aconteceu no primeiro tempo, o Santos deveria realmente ter uma situação de agressividade maior, que foi o que não aconteceu, né? O Santos jogando dentro de casa, precisando atacar. Ah, Vargas, mas ia colocar quem dentro? Mas a responsabilidade dos relacionados ao qual o Santos colocou dentro da partida, para essa partida, é de responsabilidade do Fábio Carille e da sua comissão técnica. O Serginho cansou, colocou lá o Rincon, repito, não jogou mal o Rincon, eu achei que ele entrou bem, mas precisava de um jogador de um pouco mais de criatividade, porque pega um volante que joga bem no meio para jogar lá como centroavante, matou o futebol dele. O que o Pituca fez depois que o Serginho saiu e entrou o Rincon? Teve o recuo um pouco mais do Schmidt, que ele tira a bola dos zagueiros e dos laterais, né, sabe tocar bem a bola. O Rincon ficou ali também como na armação e jogou o Pituca lá na frente. Fez nada, cara. O Patati também entrou, não foi bem, fez uma jogada lá, mas depois cobrou uma falta também que não foi legal, né? Deu passe errado para o Sherman ali na lateral direita. O Santos correu 2 ou 3 oportunidades de ter uma revisão ali de VAR, porque os jogadores do Santos, acho que foi o Serginho que subiu uma vez com o cotovelo, não pode fazer isso. Eu sei que foi involuntário, tudo bem. E teve uma vez também que aconteceu isso aí com o Schmidt, lá no primeiro tempo. Então, o árbitro, que estava muito confuso dentro da partida, ele poderia interpretar de forma diferente. Ou o VAR poderia chamar, e aí a onça ia piar, cara. Ia piar. Mas o desempenho do Santos, o Santos não é um jogo prepositivo, o Santos não tem possibilidades de fazer isso, muito pelo fato do Fábio Carille não ser esse tipo de técnico. Quando precisa um pouco mais de criatividade, fazer alguma mudança tática, esquema tático esse que o Guto Ferreira fez contra o time do Santos, escalou um time até surpreendente daquilo que ele vinha fazendo, no caso uma estreia dele nesse caso contra o time do Santos, mas a equipe anterior não jogava dessa forma. Ele dobrou 2 lateral esquerdos ali na esquerda para tentar neutralizar as jogadas que o Santos normalmente faz ali bem pela direita. Mesmo assim, o Santos conseguiu fazer algumas jogadas, mas colocou 3 zagueiros e surpreendeu também colocando 3 volantes. O time do Sport realmente perdeu o timing, principalmente depois que tomou o gol, mas se recapitulou depois no segundo tempo, fez um jogo melhor, e no momento em que o Santos deveria jogar daquela forma a todo tempo, que foram 10 minutos, 10 ou 15 minutos do segundo tempo, o Sport vai lá numa bola que bateu na mão lá do Jair, converte o pênalti, e o Gustavo Coutinho, artilheiro, que estava precisando fazer o gol segundo a torcida do Sport, acabou fazendo o gol justo contra o time do Santos, né? E aí empatou, dando números finais à partida. Pessoal, assim, ó, muito difícil. O Santos chegou a bater, chutar uma bola no travessão através do Guilherme, um pé que não é o bom dele. Fez uma jogada espetacular ali na esquerda, e que o Bigode, que só tá lá para fazer isso, e não conseguiu converter o gol. O gol que ele perdeu não pode perder. Coincidência ou não, na sequência o Santos já tomou o gol de empate. As coisas do futebol, pessoal, as coisas do futebol. Mas se o cara tá lá para fazer isso e ele não faz, tem aquela situação de quem não faz toma, e hoje aconteceu infelizmente com o time do Santos. Eu acho que o resumo daquilo que aconteceu na partida de hoje foi isso, pessoal. O Santos sai de campo com um empate, é bem verdade, com 1 ponto, é bem verdade, mas com cara de derrota, né? Com gosto de derrota, melhor se assim podemos dizer. Isso não foi só eu que falei, e foi o Pituca no final do jogo, quando concedeu entrevista ao Sport TV. Cara, se ele falou, quem sou eu, torcedor, para falar ao contrário? Haja vista que eu vi muita coisa semelhante daquilo que eu falei dentro da partida.
O Santos realmente não pode jogar dessa forma, não pode jogar. Dependendo única e exclusivamente de uma bola, jogar no contra-ataque. Eu sei que o contra-ataque do Santos, quando dá certo, realmente é uma coisa legal, mas o próprio comentarista do Sport TV estava falando lá que o Santos, quando precisou e viu uma equipe muito bem montada pelo Guto Ferreira, até a hora que o Santos conseguiu fazer o primeiro gol lá no primeiro tempo, o Santos não conseguia sair daquela inércia. O Santos tinha dificuldade. O Santos até começou a sufocar o time do Sport, mas não foi o suficiente porque o Sport jogou com um esquema diferente e o Santos não soube o que fazer. É essa situação do torcedor santista reclamar muito pelo fato do Fábio Carille, o técnico do time do Santos, não saber diversificar, não ter uma autoridade, ou não saber mexer no time para de repente mudar uma peça ali, mesmo com os mesmos jogadores. É muito falar isso de um treinador, mas o treinador tem que aprender a fazer isso, pessoal. Desculpa. Tem que aprender a fazer isso. Porque se assim não for, a gente vai passar esse sufoco até o final do campeonato. Terminou o primeiro turno, né? O Santos ganhou um ponto. Não sei como que vai ficar a situação. O Santos teve chance aí de chancelar o campeão simbólico da primeira etapa, se assim podemos dizer, do primeiro turno, né? Porque são dois turnos. O Santos realmente perdeu essa oportunidade. Agora vai ficar dependendo de outros resultados. A gente vê que o segundo colocado, realmente, eu não vi quais são a pontuação, pessoal, mas o Santos, cara, me dá um nervoso de ver o Santos jogar dessa forma, cara. A gente perde o plumo, né? De ver o Santos jogar assim, de maneira covarde, né? De maneira que poderia realmente partir para cima do Sport. E o Santos não faz isso, cara. O Santos não faz isso. E é difícil para a gente que está assistindo pela televisão. Imagine para aqueles que estavam ao vivo lá, que pagou ingresso, que foi lá para ver um jogo diferente, né? Ver a possibilidade do Santos realmente terminar com chave de ouro. Mas isso é o futebol, né? O Santos tinha essa intenção, mas o Sport, que também tinha, não deixou isso acontecer. Pessoal, não tenho mais o que falar a respeito do time do Santos. Aquilo que eu fosse falar daqui para frente seria encher linguiça. Por isso que eu vou ficando por aqui e sempre falando para você que o meu nome é Vargas Joaquim, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante para a gente cada vez mais vir aqui fazer conteúdo aqui para você, principalmente aqui no meu canal Vargas Santos TV. Vou fazer um vídeo provavelmente amanhã. Vamos ver se eu consigo fazer uma live, né? Pra gente contextualizar mais, né? Porque esse vídeo aqui curto, é um vídeo para realmente desopilar o fígado, para não falar besteira aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço para você. Tchau.